Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar sobre como somos parecidos com o pai. Sabe aquele filho que é a cara do pai? Quem conhece? Quem é assim a cara do pai? Assim? Quem conhece assim, um filho que é muito parecido com o pai? Vocês acham o Estevão parecido comigo, não? Tem gente que não acha, né? Obrigado. Eu pensei que todo mundo ia falar assim, uau, parece demais. Mas eu acho que ele parece, tá tudo bem, entendeu? Eu acho que ele parece muito comigo. E eu tô feliz assim. Depois nós conversamos, tá, Jean? Depois nós vamos conversar ali. E então tem aquele filho que tu olha, tu sabe que é um pai dele. Sempre tem, né? Às vezes é a mãe, logicamente. Quem aqui é a cara da mãe aqui? Quem aqui já conhece um filho a cara da mãe? Tem gente que tu olha assim, meu Deus, é igual, é a miniatura, né? Então, eu quero dizer para você assim, ó, você é a cara do seu pai, Deus. Porque você veio dele. Foi ele quem te criou. Foi ele quem projetou você. E, logicamente, seria difícil nós sairmos muito diferentes. Nós somos imagem e semelhança do Pai. Tu acredita nisso, amém? Por mais que você olhe no espelho, não é aquela aparência que você se agrada. Na hora que eu olho no espelho, não me agrado muito da aparência, mas eu acredito, pela fé, que eu sou parecido à imagem de Deus. Então, assim, eu e você carregamos um DNA dos céus. Existem muitas teorias sobre a criação, sobre como foi formado o universo, a Terra, os seres viventes. E só que é tão complicado não tirar Deus disso, porque a própria palavra diz teorias da criação. Então foi criado, alguém criou tudo isso. E, infelizmente, o que distanciou um pouco a humanidade dessa verdade sobre a criação foi a religiosidade. A religião, por muito tempo, muitos anos, ela ofendeu essa crença e trouxe um distanciamento complicado, porque por causa desse distanciamento, o ser humano, com esse vazio dentro de si, buscando aquelas perguntas universais, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, são perguntas que a filosofia traz desde o início, de muitos anos atrás. Essas perguntas são porque houve esse rompimento entre Deus e a humanidade, e fora isso, a religiosidade também trouxe um afastamento e machucando muitos olhos onde olhavam para o Criador, não deixando com que eles enxergassem. E por causa disso também acabou se criando algumas vertentes, algumas teorias, algumas teses, porque o ser humano tem a necessidade de saber de onde veio. Eu conheço algumas pessoas que não conheceram, por exemplo, os pais. Foram criados por outras pessoas, que até hoje tem aquela curiosidade. Poxa, eu queria tanto conhecer os meus pais, queria tanto saber quem era minha mãe. Não por curiosidade só, mas por saber a origem. Essa dependência de saber a nossa origem é muito forte. Até porque existe em nós algo de Deus, e isso queima em nós. E isso vai gerar perguntas. Por isso existem essas perguntas. Por isso em nós queimam essas questões, porque essas questões nos levam a Deus. Então é algo já meio que no DNA, já dentro de nós. Então eu trouxe algumas coisas que a gente precisa saber sobre nós, para a gente saber como nós somos parecidos com Deus. E nós viemos de Deus, porque a gente
por não saber tanto sobre nós acabamos também tendo uma dificuldade de saber de onde viemos. É igual um carro. Se você não vê a logo da fábrica, você não vai saber quem fabricou, certo ou errado? Passa um carro, tu pode até conhecer o modelo, mas se não tiver ali o símbolo da Fiat, não precisa nem estar escrito. Mas se você não vê o símbolo, tu vai pensar, poxa, quem é o fabricante? Quem que fez esse carro? De onde veio? Veio essas perguntas, isso é normal. E nós temos algumas marcas em nós que nos direcionam ao nosso Criador. Até eu gostaria que vocês levassem como, vou dar um de professor aqui, como dever de casa, para vocês fazerem essa semana aí, busca no YouTube ou no Google sobre design inteligente. Alguém que já ouviu falar sobre isso, não? Design inteligente? O design, a teoria, né? Não é uma teoria, o design inteligente, ele traz como se fosse assim, a prova de que Deus deixou a sua identidade na criação. É muito lindo. Cara, se você pesquisar sobre isso, você vai falar assim, eu já acreditava em Deus, agora é demais. Eles mostram que na natureza existem alguns designs, alguns desenhos na natureza, em alguns animais, em algumas plantas, que eles se repetem em vários tipos de animais, em vários tipos de lugares, que aquilo mostra que é uma identidade. É como se alguém tivesse deixado uma marca, uma assinatura, um pintor. Como é que o pintor faz? Ele faz aquela arte top e ele deixa a assinatura dele embaixo. Para quem vê no mundo inteiro vai saber quem fez. E o design inteligente traz essa ideia. E é lindo. Bota em casa lá, YouTube, o que é design inteligente? De onde veio? Bota no Google. Quando chegar em casa, você vai ver, vai ficar assim, uau! Você vai procurar em você esse design para ver onde é que está e você vai achar. Então, assim, a primeira coisa que eu e você precisamos saber sobre nós, que você e eu, nós não somos um acidente. Não foi um por acaso que nós viemos ao mundo. Não foi uma explosão de átomos que nos trouxe aqui. Não foi... eu e você não estamos andando aqui em Blumenau sem que Deus saiba que nós estaríamos aqui. Não existe um descontrole da criação. Não existe um déficit no controle geral lá do estoque de humanos de Deus. Pelo contrário, antes que viéssemos, Ele já sabia disso. Então vamos ler o primeiro texto, Isaías 44:2. Bota lá na tela. Isaías 44:2. Diz assim, vou ler aqui para vocês. Ó lá. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre, e que o ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo a quem eu escolhi. Em Salmos vai falar também que antes que eu fosse entretecido no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Nós vamos ver vários textos na Bíblia de que Deus sabia algo antes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meus pais não me programaram para que eu viesse ao mundo. Eles não eram nem casados e nem pensavam, muito menos pensavam em ter filhos. Eles se encontraram, aquela coisa de jovens, se encontraram, não estavam indo na igreja, os dois desviados, e acabou tendo um momento... E depois não se viram mais, de repente minha mãe começou com alguns enjoos e aquela história toda, e veio uma gravidez. Aí depois meu pai apareceu e tal, mas não foi algo assim. Vou dar um exemplo, o Estevão. Eu já estava 5 anos casado com a Keila, e a gente começou a orar, pedir a Deus, nós sentimos assim que a gente já está de uma forma, certa forma, financeiramente estável, já estamos caminhando para uma vida legal, então, se o Senhor nos abençoar, nós estamos prontos, né? E aí você sabe o que tem que fazer, não precisa falar aqui, né? Quando a gente quer... Aí... tu ri agora, né? Quando tu entendeu, tu ri, né? Aí, ele, a partir dessa programação, desse desejo, desse sonho, o que aconteceu? O Estevão veio. Então,
quando ele veio, estávamos preparados. Já tinha um quarto para ele, já tinha uma casa esperando, a gente morava num apartamento, mudamos para uma casa, já tinha um monte de gente já sabendo, esperando. Ele já veio amado por todo mundo e esperado por todo mundo. Voltando para a minha história, ninguém sabia que eu ia vir. De repente minha mãe engravidou, logicamente, eu vim amado, normal, só que não foi programado. E muitas pessoas sofrem com isso porque se sentem menos amados ou talvez nem amados porque sente essa falta de programação. Poxa, meus pais nem me queriam, nem conheço meu pai, eu nem sei o que aconteceu, eu sei que eu vim ao mundo. Eu posso dizer uma coisa para você, talvez o seu pai, a sua mãe não te programou, talvez a humanidade não sabia que tu ia vir, mas Deus sabia porque Ele programou a sua vida. Antes. Então, eu e você, Einstein falou o seguinte: Deus não joga dados. Deus, ele faz as coisas, Ele que faz. Não é uma coisa assim na sorte, não é um negócio, o que dá, vou pegar aqui um monte de células, um monte de átomos, vou jogar assim, vai sair o universo e vai acontecer. Não, Ele fez todas as coisas organizadas. Para e olha para a natureza. Olha como é organizada a natureza. Se você ir nos países onde tem neve, onde tem montanhas, você vê no verão um monte de lugar assim grande, vazio assim. Tu não entende por que aquilo. Mas quando tu vai no fim do inverno, tu vê que aquilo vira um rio, porque é o degelo das montanhas, se torna um rio e alimenta o oceano, e um monte de animais, um monte de floresta. Se você for nos animais, no meio do mato, você vai ver uma organização, tu vai ver uma coisa que faz sentido. Existe a cadeia alimentar, existe tantas coisas na natureza, porque é organizado. Apesar de nós sermos seres desorganizados, apesar da nossa agenda ser desorganizada, apesar da nossa dieta ser desorganizada, mas a pastora Renata vai fazer uma dieta organizada para a gente aí, em nome de Jesus. Apesar da gente ser desorganizado, Deus não é. Você acredita nisso ou não? E Ele programou para que você estivesse hoje aqui adorando o nome dEle. Ele projetou esse lugar para nós. Ele antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto por nós. Até porque o tempo de Deus não é o nosso. Então Ele não vive em 2022, Ele vive em outro tempo. Onde hoje já tinha acontecido, já aconteceu. Ele já estava antes, já estava depois, Ele sabe. Então é outra dimensão. Deus não... Sabe por quê? Essa falta de pertencimento nos traz um sentimento de que às vezes quando estamos passando por alguma aprovação, a gente tem um falso sentimento de que Deus não está vendo. Deus esqueceu de mim, Deus não existe mesmo, porque senão isso não acontecer. Não, Deus está olhando para a gente. Agora a maldade do mundo, a maldade, por exemplo, de uma guerra, a falta de recursos de talvez um bairro mais carente, isso são frutos do pecado, da corrupção humana. Não é porque Deus perdeu o controle, é porque Ele deu o controle para nós. Ele colocou a gente aqui na terra para governar a terra. O problema é que por causa da corrupção humana, da tendência ao pecado, nós colocamos tudo a perder. Se não fosse isso, nós estaríamos vivendo ainda num paraíso. Se não fosse o pecado, nós estaríamos vivendo ainda como Adão e Eva. Mas por causa do pecado deles, dos nossos antepassados, dos nossos pecados, nós não vivemos uma vida como deveria ser por causa disso. Mas o controle de Deus sobre a minha e sua vida, sobre a minha e sua existência, ele é real. Antes que você pensasse qualquer tipo de coisa, Ele já pensou em você. Antes de você amar a Ele, Ele já te amou primeiro. Antes que você se tornasse um membro de uma igreja fofinho, purpurinado, que não falta culto, que oferta, que ajuda, antes de você ser essa pessoa top, Ele te amava quando você ainda estava em pecado e Ele foi lá e te resgatou para essa vida que tu está vivendo hoje. Está entendendo? Como Ele é antes? Ele é antes. Antes.
Então você não é um erro. Você é um propósito. Amém? Segunda coisa que eu e você precisamos entender sobre nós. Nós fomos criados para sermos eternos. Olha o que Eclesiastes 3:11 diz. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Olha aqui, que coisa louca. Ele colocou em nós um sentimento eterno. Porque foi a digital dele está em nós. Sabe um vaso assim de barro que o olheiro faz, ele deixa a identidade. É como qualquer coisa que alguém faz manual, por exemplo, um corte de cabelo, tu sabe, pô, aquele cara tem um jeito de cortar o cabelo, quem sai daquele salão sai com aquele jeito de corte. Uma boleira, né, uma cozinheira, ela tem o jeito dela fazer o tempero, sabe o tempero da comida da mãe, assim, que não é que é o melhor do mundo, mas ele é ele. Às vezes é a comida mais simples, só que tu sabe o cheirinho da comida da tua mãe. Eu me lembro do cheiro do bolo de cenoura com cobertura de chocolate da minha mãe. Oh, meu Deus! Fala para minha mãe fazer. Isso é o que Deus fez em nós. Ele deixou em nós uma marca. E seria impossível se fosse outra, senão a marca da eternidade, porque Ele é eterno. E essa dificuldade em lidar com a morte que nós temos faz parte desse sentimento eterno. Porque dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração, é difícil entender uma morte se eu sou eterno. É difícil compreender, mas vai acabar tudo. Não vai acabar, eu estou indo para outra dimensão, eu sou eterno. Mas a morte parece que é o fim. Por isso que a morte é tão difícil nós aceitarmos. Por isso que é complicado, por isso que é dolorido, por isso que tem muita gente que não consegue superar uma perda, talvez, ou então morre de medo da morte. Quem é que tem medo da morte? Ninguém vai me responder, né, depois que eu pergunto. Mas tem gente que morre de medo de morte. E faz de tudo para não morrer, mas não quer dizer que você não vai morrer, tu vai. Até a questão de fazer exercício, esses dias eu estava tirando uma conclusão sobre essa vida fitness que eu sonho em ter um dia. Que não é porque eu tenho medo de sofrer um infarto, não é porque eu tenho medo de ter problemas de saúde, não. Eu vou fazer exercício para não morrer. Não existe essa possibilidade. Não existe nada que tu faça na terra que tu evite a sua morte. Porém, o que você fizer de bem aqui na terra vai fazer com que você viva bem enquanto estiver vivo. Está entendendo a pira? Então, quando eu começar a fazer os meus exercícios, eu vou ter os meus dias de vida que Deus já programou vão ser mais top ainda. E o dia que Ele programou para eu ir morar com Ele vai ser top também. E amém por isso. Então, esse sentimento de eternidade, ele é presente em nós. Nós temos algo que nos faz enxergar essa eternidade. Por isso que é tão legal quando a gente encontra, a gente é encontrado por Jesus e entra nessa vida e começa a enxergar a vida eterna e começa a ter uma esperança maior, a ser algo diferente, porque o ser humano, essa é a pergunta, o que há depois da morte? Quem já ouviu essa pergunta, né? O que há depois disso? O que acontece? Lembra que tinha aqueles programas, né? Vida após a morte, né? O que é a vida após... Todo mundo, o mundo pergunta essas coisas, porque é um mistério, morte, essa palavra, esse acontecimento, esse evento, para o ser humano é triste, é algo que o ser humano não sabe responder, mas por quê? Nós somos eternos. E seja daqui a um dia, 10 dias, 10 anos, 100 anos, não sei quanto nós vamos viver, mas nós continuamos vivendo na presença de Deus. Seja nessa dimensão, ou seja na dimensão dele. Amém? Outra coisa. Eu e você fomos feitos para adorar a Deus. Você acredita nisso ou não?
Ah, mas eu não sei cantar. Não, não é sobre cantar. Ah, mas eu não sei tocar um instrumento. Também não é sobre tocar um instrumento. A nossa vida glorifica a Deus. A nossa vida adora a Deus. Sabe aquele pai que vê o filho correndo assim num parquinho, aí fica todo bobo porque ele conseguiu subir o negócio e vai e brinca, sabe? Aquela alegria que um pai sente é meio parecido quando ele vê você andando na terra e fazendo as coisas. Porque ele é o seu pai e o meu pai. Principalmente quando andamos na vontade dele. Quando a gente não está sendo teimosinho. Que a gente tem que lembrar que nós somos filhos. E ele nos fez. Olha o que diz Apocalipse 4:11. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Então eu e você fomos criados por Deus, e para a glória dele. Então, por que não dedicar mais os nossos dias para isso? Por que não mudarmos as nossas atitudes, que são às vezes ruins? Quer ver uma coisa que glorifica a Deus? Você amar o próximo. Isso faz Deus sorrir. Porque às vezes você é uma pessoa honesta, você é uma pessoa certinha, você é uma pessoa que não incomoda ninguém, você é uma pessoa que faz o teu, não deixa nada para ninguém fazer, você não pede favor para ninguém, tu não pede dinheiro emprestado, tu não faz nada. Tu vive a tua vida, vive quietinho, igual o mineiro, né? Come quieto. Porém, tu não faz nada para ninguém. Porém, tu não é relevante na vida de ninguém. Deus não fez a gente para viver numa ilha. Deus fez a gente para viver em conjunto. Então, quando aprendemos o mistério da comunidade, o mistério da unidade, nós vamos agradar muito mais a Deus. E outra coisa que faz é a chave de adorar a Deus, que a gente pensa que o adorar a Deus é uma música, é botar um som no carro e ficar andando, é estar limpando o chão, botar um louvor. Tudo isso é louvor, tudo isso é bênção, tudo isso é adoração. Mas existe uma chave que faz você e eu sermos agradáveis a Ele. A Bíblia vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quem sabe eu sou o cara que toca louvor o dia inteiro, toco louvor no ouvido, estou vindo na igreja, mas na hora de eu ter fé, e o que eu faço a fé ser vista é na obediência. Porque eu posso, meu Deus, eu sinto muita fé, eu sou um cara de fé, eu acredito muito em Deus, meu Deus, como eu acredito em Deus, mas na hora de obedecer, eu não consigo. Sabe por que Abraão foi chamado o pai da fé? Porque ele obedeceu cegamente a ordem de Deus. Deus falou para ele dar tudo que ele tinha, que era o seu filho. O filho que ele tanto sonhou em ter. Ele tinha tudo, mas o que ele mais tinha de valor era o próprio filho, o único que ele tinha. Deus falou, eu quero ele. Sabe o que ele falou? Toma. Quer? Toma. É teu. Bora, meu filho. Vamos lá pro monte. Cadê o cordeiro? Não, bora, menino. Obedece. Eu estou obedecendo porque você não vai. Foi lá, imagina a cena, gente. Prepara a lenha. Aí você dá uma olhadinha pro teu filho. Aí dá uma olhadinha pro céu, meu Deus. Amarra o próprio filho. Deita imagina o olhar do filho. Imagina o olhar de Isaac para Abraão. Você consegue entrar nessa dimensão, não? Tem vezes que Deus manda a gente, sei lá, dar uma televisão e a gente não consegue. Sei lá, Deus manda a gente, sei lá, dar a Bíblia que a gente usa para alguém assim, a gente não consegue. Ai, minha Bíblia, meu Deus. Imagina Abraão com o próprio filho, em cima da rocha, pegou o machado,
Mas ele não fez assim pensando, ele fez fazendo, porque ele obedeceu. Ele fez assim, ó, pegou tudo, como se tivesse, bora. Aí Deus nos dá algumas ordens tão simples para a gente fazer: amar o próximo, perdoar, fazer o bem para as pessoas, dividir o que temos e ajudar aqueles que precisam. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela, se for preciso. Se sujeitar ao marido. Coisas que talvez a gente precise de um dia para conversar sobre esses detalhes, para a gente entender o que é o que. Mas por não entender, a gente tem dificuldade até de obedecer. E quando nós temos dificuldade de obedecer, é porque nós temos uma fé um pouco fraca. Tu acredita nisso ou não? Porque nós conseguimos obedecer a algo que nós cremos. Por exemplo, se eu falar para vocês assim: pessoal, vão correndo aqui no Giasse que estão deixando fazer compra de R$500 de graça, mas tem que correr agora, nos próximos 5 minutos. Ninguém vai acreditar em mim porque eu nem daqui eu sou. Mas se viesse o gerente ali, o dono, com o uniforme do Giasse, com a roupa do Giasse, entrasse ali na porta ali e falasse: ô Carioca, posso dar uma palavrinha rapidinho aí? Aí o cara viesse: pessoal, o Giasse tá aqui, o que vocês iam fazer? Acabou o culto. Na hora? Culto? Aleluia, cadê o Aleluia? Foi-se embora. Mas por que vocês obedeceram a ordem? Porque acreditaram, a pessoa tem crédito. A pessoa tem moral para falar e a gente vai cegamente, bora. Carro passando, tem gente voando em cima da rua aqui. Não é carro. A galera ia correndo. Por quê? Para eu ter uma ação, eu preciso acreditar que aquilo vai acontecer. Certo ou errado? Certo? Então por que Deus fala as coisas para a gente e a gente não consegue acreditar para obedecer? Eu estou dizendo para Deus que eu não acredito nele. Tá vendo? Como é que é difícil? Deus fala: faz assim, meu filho. Aí eu vou lá e desobedeço. O desobedecer é falar assim: não, eu não acredito no que tu está falando. Eu não vou fazer. Brabo, hein? Vocês estão olhando com uma carinha assim para mim? Oh, Jesus, nós queremos te obedecer. Por isso que eu falei no último culto, que eu falei com Deus para não me chamar mais. Porque se Ele me chamar, eu sou teimoso, eu sou ruinzinho, eu sou fraco. Eu prefiro que Ele me empurre. Quando eu vejo, eu já estou. Quando eu deixo assim, por isso que eu falo mãos para cima, de rendição. Porque eu sei que se Ele me empurrar para qualquer lugar, eu sei que aquele lugar vai ser bom, perfeito e agradável. Porque vai estar dentro da vontade de Deus. Porque se Ele dá chance para eu escolher, eu sou tão desobediente. Eu sou tão calculista. A gente fica calculando, né? Não, mas não vai dar certo porque é tanto, vezes tanto. Não vai dar, não fecha o cálculo. Ei, mas com Jesus não é para fechar cálculo não, cara. Com Jesus é olho fechado e vai para cima. É assim. Ele vai justificar os seus atos. Ele vai assinar embaixo por você. Aí, algumas decisões nós precisamos tomar, mas a indecisão faz a gente ficar no muro da falta de fé. Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente vai casar com a pessoa, a gente não sabe dia de amanhã o que ela vai fazer, se ela vai ficar, se ela vai virar um monstro depois. Mas quando a gente diz sim aqui na igreja, na frente do pastor, na frente dos amigos, na frente de um monte de testemunha, você aceita casar com tal pessoa? Quando você diz sim, por que tu está dizendo sim? Porque tu acredita que aquela pessoa vai te amar e vai ficar contigo e pronto. Tu acredita que tu ama também o suficiente para ficar. Se tu dissesse não, é porque tu não acreditaria, então tu nem via. Tem gente que nem vem, né?
Não sei se hoje ainda acontece essas coisas de a pessoa na hora do casamento. Não vi, mas antigamente a gente ouvia essas coisas. Por que a gente diz sim? A gente olha para a pessoa, tô acreditando em você. Não é assim? E por que em Deus nós não falamos assim, Deus, é sim para o que o Senhor diz? É sim para tudo, porque eu sei que vai dar certo. Está faltando isso na gente. É sim para o Senhor, sim. Eu só tenho sim. Eu sei que o Senhor vai se encarregar. Aonde eu não conseguir fazer, eu sei que o Senhor vai fazer. E assim vai. Outra coisa. Nós fomos feitos para uma missão. Vocês estão entendendo os passos aqui, Primeiro passo. Nós não somos um acidente, nós somos um propósito. Segundo, nós fomos feitos para sermos eternos. Terceiro, nós fomos feitos para agradar a Deus. Então a sua vida, a minha vida foi feita com esse propósito. Então quando você trabalha, quando você está na sua empresa, você está agradando a Deus. Quando você chega cedo, quando você não falta por qualquer coisa, quando você tem compromisso, quando você honra as pessoas da sua empresa, você está honrando também a Deus. Então tudo que nós fazemos agrada a Deus, quando é o certo. Quarto, nós fomos feitos para uma missão. Efésios 2:10 diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, assim, nós somos criação de Deus. E Ele, antes de tudo, preparou para nós obras para que a gente praticasse. Por isso que eu disse que Deus tinha preparado na eternidade esse tempo em Blumenau, esse templo para a gente se encontrar e se reunir, essa obra social para nós executarmos. Antes Ele já tinha preparado isso. Nós temos que entender o tempo que estamos vivendo. Nós fomos feitos para esse tempo, então vamos nos gastar esse tempo, porque eu só tenho essa vida. Eu só tenho esse tempo, esse hoje. Eu só tenho o agora para resolver o que eu tenho que resolver. Eu não sei amanhã, não sei daqui uma hora, o ontem já foi. Então, para esse tempo, eu estou no caminho. E Deus vai se encarregando. Então, nós não fomos gerados apenas para consumir recursos. Nós não somos extrativistas. Nós não estamos aqui só para extrair as bênçãos de Deus. Nós não estamos na terra só para comer, beber. Nós não somos um bolo de carne andando na terra sem propósito. Nós não somos isso. Nós somos colocados em um projeto. Você está morando em Blumenau não é por acaso, é Deus que te colocou aqui. Se você for para outro lugar, Tiago fala isso. Se você ler Tiago fala assim, não fale, amanhã eu vou para tal lugar, depois de amanhã eu vou para outro lugar, porque você não sabe o dia de amanhã, mas fale assim, exatamente essas palavras que eu estou falando. Se Deus permitir, se estiver na vontade de Deus, irei para tal lugar. Gente, se a gente soubesse como é bom estar diante de Deus em tudo, até para comprar um sapato a gente perguntava para o Espírito Santo. Até para comprar um pão. É que a gente tem um ímpeto de fazer, de escolher, de realizar, de tentar às vezes ajudar Deus. Então nós temos uma missão antes, lá em João 17 diz assim, assim como o Pai me enviou ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então nós temos uma missão, um envio, nós fomos enviados. Jesus falou assim, vocês farão obras maiores das que eu fiz. Então nós temos privilégios na terra que os céus olham para nós com expectativa. Se você olhar, você já viu algum anjo? Já falei isso aqui. De vez em quando eu vou falar, você já viu algum anjo entregando marmita na rua? A não ser os anjos daqui do CI? Sem asa? Já viu algum anjo ajudando a arrumar a casa de uma pessoa necessitada, uma fachada, às vezes está meio feia, aí o anjo vem lá do céu com a colher de pedreiro, com um balde,
encosta ali, arruma a fachada, faz um murinho para a pessoa que não tem dinheiro para fazer, arruma a janela. Já viu algum anjo assim? Não. Os céus olham para os filhos de Deus com expectativa. O que o Douglas vai realizar naquela cidade? Qual é a palavra que ele vai entregar para o pessoal que vai no Safe Foods? O que vai acontecer a partir da vida dele? Porque os anjos sabem o que nós carregamos de Deus. Então, enquanto nós não vivermos essa expectativa, por isso que às vezes a alma da gente grita, a gente fica incomodado, ansioso. Há muitos motivos de uma ansiedade muito avançada. Ele começa lá na alma. A Bíblia vai dizer assim que a nossa alma anseia pela presença de Deus. Então às vezes nós estamos sofrendo de ansiedade porque a gente está vivendo uma vida longe de Deus, longe das coisas de Deus. A nossa alma está ansiosa, querendo sentir Deus, e nós estamos trilhando por caminhos totalmente aversos, fora, desalinhados das coisas de Deus. A nossa alma só se alimenta de coisas eternas, gente. E existe uma coisa eterna chamada vontade de Deus. E isso é o que mais alimenta a nossa alma. E enquanto a gente não vive a vontade, e viver a vontade de Deus é sobre obedecer. E quando eu falo sobre obedecer, muitas vezes é o contrário do que a gente quer viver. Geralmente o obedecer está oposto ou bem desalinhado a tudo que a minha carne gostaria de estar vivendo, a todo o conforto e tranquilidade que a minha carne queria estar vivendo. Então eu e você temos uma missão. Não viva essa vida sem realizar a sua missão em nome de Jesus. Você vê pessoas milionárias que a gente acha que a missão da gente é ganhar dinheiro, mas a gente vê pessoas milionárias fazendo a mesma pergunta que um pobre faz: para que eu vim na terra? Ainda não encontrei meu propósito. A gente tem essa pergunta e a outra pergunta: por que a minha conta está assim? Né? A gente tem um pouco mais de pergunta, né? O pobre tem mais pergunta, mas as perguntas são as mesmas. As mesmas. Tu vê pessoas extremamente realizadas na vida matrimonial, na vida profissional, em várias áreas, mas se ele não vive a vontade de Deus, a alma dele vai gritar: eu quero Deus. E não é uma casa, não é um carro, não é uma viagem, é a presença do Espírito Santo. É estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a Deus. Isso vai trazer a sua alma feliz. Aí você não vai ter o dinheiro, mas a alma vai estar contente. Você não vai ter o carro novo, mas a sua alma vai estar explodindo de alegria. Indo a pé para a igreja, indo de bicicleta para o trabalho, com a alma explodindo de alegria. Aí as pessoas vão perguntar: por que esse cara é feliz? Ele vai falar: porque eu vivo a vontade de Deus. Estão entendendo, amém? Diante disso tudo, nós temos uma questão no nosso coração, que é: poxa, beleza, cara, tu falou que eu não sou acidente, já entendi. Tu falou que eu tenho uma missão, pô, beleza, obrigado aí pela ajuda. Tu falou também que eu fui feito para adorar a Deus, tal. Mas tem hora que eu até entendo tudo isso, mas tem hora que eu sinto Deus distante. Eu sinto Deus que, eu vim na igreja, eu escuto os louvores, eu até fico assim, mas eu sinto que tem dia em casa, tem dia que eu estou meio... Por que isso? Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos a sentir. Salmos 10:1 diz assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Quem já viveu um salmo desse aqui? Pode levantar a mão, não tem problema não. Aquele dia brabo assim, né? Que a gente fala: oh Deus, se eu podia estar aqui, né? Por que o Senhor está tão longe de mim? Os dias têm sido tão difíceis, eu estou sofrendo tanto, e parece que o Senhor está distante. Um homem segundo o coração de Deus disse isso. Um homem que tocava a sua harpa e os demônios saíam da vida do rei. Um homem que matava um gigante com uma pedra. Um homem que
foi ungido, escolhido por Deus. Mais experiência com Deus do que esse homem para falar um negócio desse. Mas é a realidade do ser humano. Quem sabe você já teve várias experiências com Deus. Se eu parar, sentar do teu lado e te perguntar, você vai ter vários testemunhos do que Deus fez na tua vida. Você vai contar, poxa, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas por que hoje eu estou triste? Por que eu estou com esse sentimento de distância? Olha o que diz Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite eu não recebo alívio. Olha que crise que um homem que viu tantas coisas de Deus fazer está vivendo. A Bíblia é tão linda e completa que ela mostra que é top, beleza, mas também mostra os perrengues. Mas ela também diz que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia também diz que por mais que uma mãe se esqueça do seu próprio filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Então ela diz para mim que nós vamos ter dias difíceis, dias de sentimento de abandono, dias que a gente grita e parece que nem a nossa voz sai da boca. Dias que a gente dobra o joelho, não consegue nem começar uma oração, a gente dobra e fica assim, e dá aquela agonia, tu já levanta, já vai tomar uma água, tu não consegue nem se concentrar para orar. Aí por causa disso você começa a se culpar, porque daí parece que está tudo ruim porque eu não estou orando, mas quando eu vou orar, eu não consigo orar. E o que está acontecendo comigo? Nós somos filhos, nós somos carne, nós temos momentos difíceis, nós temos momentos que parece que estamos agarrados em uma teia de aranha assim para cair no precipício. Mas se você estiver agarrado por uma teia de aranha, sabe que essa é a teia de aranha do Senhor, está te segurando. Você pode estar na beira do precipício, mas você não vai cair, porque Deus não perdeu o controle da sua vida. Essas coisas nos ajudam a nos mantermos. Não quer dizer que hoje, eu oro para que a sua vida mude agora. Meu Deus, se eu pudesse ter o poder de fazer assim, mudou. Como eu queria. A única coisa que eu posso fazer por você, é te tentar aumentar a tua esperança que Deus está contigo. Apesar do momento difícil. E a única coisa que tu consegue fazer é acreditar no que eu estou falando. Estão entendendo? O fato de estarmos aqui hoje, eu sair da minha casa, ir até uma igreja, acompanhar os louvores, receber uma palavra, esse ato já é uma declaração da minha fé em Deus. Então, por mais machucado ou dificultado que você esteja no seu dia a dia, o ato de você estar aqui já é agradável a Deus, porque você veio aqui porque tu acredita que Deus está aqui. Está entendendo? Então volta lá, sem fé é impossível agradar a Deus. Só o fato de a gente estar aqui, a gente já está começando a agradar a Deus, porque se nós não acreditássemos em Deus, nós não viríamos aqui hoje. Nós estaríamos em qualquer outro lugar. Nós estaríamos tentando resolver a nossa vida de outro jeito. A gente estaria buscando a solução em outra fonte, mas nós viemos na presença de Deus. E isso é uma demonstração de fé. Estou certo ou estou errado? E nós vamos ver lá em João 20, quando Jesus havia sido morto, entregue, sepultado. E no domingo de manhã Maria foi lá para cuidar do corpo, perfumar, limpar. Quando ela chegou, a pedra estava removida. Vem cá, Igor, vamos tocar já que a gente já está indo para o final. A pedra estava removida e ela ficou atônita e não sabia o que fazer. Começou a chorar muito, porque ela queria ver o corpo do mestre. E tinha os anjos e ela começou a chorar e ela falou assim: você levou o corpo do meu mestre,
Se você levou, fala onde é que ele está, eu tenho que ir lá, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas era o próprio Jesus falando com ela. Eu vou ler aqui um pouquinho para você ver, lá em João 20, do 11 ao 15, eu vou ler um trecho, tá? Ela viu 2 anjos sentados onde estava o corpo de Jesus. E eles perguntaram para ela: mulher, por que você está chorando? Aí ela, chorando muito, respondeu: levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas ela não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? E ela, pensando que era o jardineiro, disse: se o Senhor levou ele embora, me diz onde o Senhor colocou, porque eu vou lá e o levarei. Olha que situação incrível. A pessoa que estava trazendo esperança para Maria morreu, mas ainda viu o corpo. Quando ela foi ver o corpo, nem o corpo estava. Quem sabe até a tua última esperança já se foi. E a gente fica num desespero, quando a gente chora desesperado ou nervoso, eu não sei qual é o sentimento que causa em você o desespero. Na hora do desespero a gente tem uma percepção errada de algumas coisas. O próprio Jesus, o Filho de Deus, estava em pé na frente dela e ela não o reconheceu. Ela foi capaz de confundir ele com o jardineiro. O que eu aprendo nessa cena? Jesus está na sua frente, perguntando o que você está procurando. E eu e você estamos tão desesperados com a nossa situação, que a gente nem reconhece quem é Ele. A gente prefere falar: Deus está longe de mim, Deus me abandonou, Deus não quer nada comigo mesmo, eu estou aqui de doido aqui, e Deus não está me vendo. Deus está na sua frente, falando o que você quer, e você está confundindo Ele com outra coisa. O que eu aprendo com essa cena? Eu preciso me acalmar e saber reconhecer a presença de Deus. Eu preciso honrar a presença de Deus. Porque às vezes a gente está tão num bolo de problema tão grande, que a gente entra na igreja assim, e a gente nem percebe a presença de Deus. A gente tipo assim: mais um culto, vou lá mesmo, tem que ir, senta, aí canta, você canta junto, mas tipo assim, está tão assim, doído, está tão ruim, que não tem nem vontade de fazer nada. Gente, a presença de Deus está aqui, e o que você está fazendo com ela? Era para eu e você estar jogado no chão adorando a Deus, mas não, eu sento, fico seco, levanto seco, vou embora. A presença de Deus estava aqui, você não fez nada porque você não quis. Maria estava ali, ela foi atrás de Jesus, como eu e você viemos aqui, atrás de Jesus, atrás da nossa esperança. Mas talvez alguns de nós estamos tão desesperados que nem percebemos a presença dele. A gente prefere confundir: não, foi só um arrepio que eu senti na minha coluna. Não, me emocionei porque a Nath cantou. O Alex tocou guitarra, fez um solo lá, fiquei emocionado. Não é isso não, gente. É o Espírito Santo tocando na sua vida, sarando a tua alma, reconhecendo os seus problemas. E eu te pergunto, o que você está fazendo com isso? Comece a honrar mais a presença do Espírito Santo. Porque a gente, às vezes, deixa de falar, porque a gente nem acredita que Ele escuta. Gente, se você não acredita que Deus está te escutando, tu está falando na cara de Deus: Deus, tu é surdo, tu não me ouve. Eu não vou falar, eu não tenho nada para falar também. A gente tem essas manias humanas de limitar e diminuir a potência de um ser tão sobrenatural que é Deus. Poxa, Maria estava ali, ela viu 2 anjos. Gente, não era 2 coveiros, tudo sujo de terra. Era 2 anjos. Só que as lágrimas ofuscam a nossa visão. Quem sabe o teu problema está ofuscando, você não está enxergando Deus em mais nada. Tu vê, tu não sente mais nada. É um falso sentimento que tu não sente, mas é uma voz que você não deveria estar ouvindo, porque nessas horas, se realmente tu não está sentindo nada, você tem que usar a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que tu não vê.
E quem sabe tu já está vendo, tu não está acreditando nem no que tu vê. Se a fé é assim, ó, eu não tá aqui, eu estou vendo. Eu estou vendo. É você saber que está ali. Ninguém está enxergando, mas a fé é uma lente sobrenatural que faz enxergarmos o sobrenatural. O problema é que nós não usamos essas lentes. E nós preferimos confundir a presença de Deus, a presença dos anjos, a presença do Espírito Santo com qualquer outra coisa. Ah, está frio, o ar-condicionado está frio, eu estou arrepiado porque estou frio. Ah, o culto foi sem graça. Sem graça por quê? Você cultuou a Deus ou esperou o culto ser para você? Você queria que as músicas te emocionassem ou você ia usar as músicas para adorar a Deus? Ah, a palavra foi meio assim. Não, a palavra ela fala o que eu tenho que fazer. A palavra ela só foi feita para a gente ler e obedecer, não para gostar, não para achar fofo, não para achar emocionante. Porque se eu obedecer, vai ser fofo, vai ser emocionante, vai ser top, vai ser lindo, vai ser agradável, vai ser maravilhoso. O problema é que a porta entre eu ouvir e viver o sobrenatural é a obediência. E Deus está nos convidando nessa noite para começar a obedecer mais. Ou obedecer de fato. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?